A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Esta é a palavra de Deus, é o poder de Deus que salva a humanidade. Hoje é dia 23 de setembro de 2024. Amados, eu venho falando desde o começo do ano que esse ano Deus tem algo a realizar no meio da igreja, nos corações e na mente. Amém? Deus quer santidade para conceder o poder para o homem e para a mulher na face da terra, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Vamos falar no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho da fé. Em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos adentrar nesse versículo importante para nos atentar ao que o Senhor está falando neste versículo para nós. O que é o poder de Deus para a salvação? O que é salvação no original? É a cura, é a ajuda, no grego também. Você que estuda, que é professor, que estuda todas as línguas, pega essa passagem, versículo 16, e pergunta o que é o poder de Deus. O poder de Deus não é um pula-pula, diz que me disse. O poder de Deus é salvação. A salvação vem da fé, da cura das enfermidades, da libertação do pecado. O poder de Deus e a salvação estão unidos. A nossa salvação é pela fé. Por isso o apóstolo São Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também dos gregos. Veja bem, a salvação para todos aquele que crê, primeiro os judeus e depois os gregos. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para os judeus, ele estava ali. E para crer, não era crer na palavra que Jesus falava. Crer nos milagres, nos sinais que ele fazia. Aquele que crê, se crê, vai aceitar a pregação, o milagre que ele fazia e será salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque disse até os primeiros judeus e depois os gregos, até os confins da terra. Porque aqueles lugares onde Jesus Cristo passou, fez os milagres e rejeitaram, apedrejaram, caluniaram. O evangelho não retorna atrás, ele continua para frente. Vai para outros países, outro lugar. Aqueles que aceitaram ouvir a palavra
reconhecer os poderes do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra, e aceitar a Jesus, serão salvos. E aí vai crescendo a igreja. Eu quero vos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que pregar o evangelho não é simplesmente dizer Jesus Cristo hoje vai fazer um reboliço. Jesus Cristo nunca fez reboliço. Hoje vai ter uma campanha lá na igreja que Jesus vai estar lá. Jesus nunca marcou uma hora o povo ia lá porque ele ia fazer. Jesus passava. Ele ia passando, o povo sabia onde estava aí. Jesus ia, ficando sabendo, ia lá para receber a cura. E aquele que crê e cria, glorificava o nome do Pai. E quando seguiam a Jesus, deixava pai, mãe, religião e seguia Jesus Cristo. É isso que ele quer que nós façamos. Amados, o poder de Deus é para todo aquele que crê. Como nós vamos conseguir o poder de Deus? Não é sentado, meditando na palavra, dizendo que Jesus Cristo fez assim, os apóstolos fez assim. Você lembra bem, quando Pedro e João chegaram lá no Templo Formosa, ele não vinha pregando, gritando, eles vinham do Monte das Oliveiras, ele vinha da oração, estava cheio do poder de Deus. Quando nós oramos, se humilhamos nos pés do Senhor Jesus Cristo, se humilhamos, existe a oração, sentar, dizer, Jesus, eu estou aqui, vou pregar, Jesus, eu sou, já meditei na palavra, vou fazer. O senhor sabe que eu sou homem de Deus. Essa oração não chega no coração de Deus e não tem resposta para você. Mas quando nós se humilhamos nos pés dele, reconhecendo que somos pó e cinza, que o poder provém dele. Senhor, se hoje uma pessoa for curado, a glória é sua. Se um paralítico andar, não foi eu quem fiz, foi o Senhor. Se um cego enxergar, o Senhor quem lhe abriu as vistas. Se um morto for ressuscitado, é o nome do Senhor que é exaltado, porque não foi eu, as minhas mãos não têm poder. O poder provém de ti e pela tua misericórdia o Senhor está me usando. Poderia ser um desses irmãos que estão aqui embaixo, das irmãs, porque são todos templos e morada do Espírito Santo. É evidente, meus queridos irmãos, que todos na igreja têm o mesmo Espírito. Mas a Bíblia é bem clara, o Senhor chamou uns, ele deu primeiramente profetas, a outros ele colocou apóstolos, a outros colocou doutores, pastores, evangelistas. E todos têm o mesmo Espírito, mas nem todos. Há outros línguas estranhas, há outra interpretação de línguas, há outro dom de curar. O Espírito divide a cada um segundo a vontade do Pai, o desejo. É Deus quem determina. Então é evidente que não é todos os irmãos e todas as irmãs que estão na igreja salvos que estão aptos para impor as mãos do enfermo e curar. Existe uma coisa, ele pode ter fé, ela pode ter fé, mas Deus vocacionou para isso. Amados e queridos irmãos, aqueles que creem em Jesus Cristo,
e confia nos seus pastores, confia nos homens e nas mulheres que foram chamados por Deus, não por homens, que têm uma vida de oração, de jejum, uma vida de humildade diante de Deus, submissão. Veja bem, a igreja, conhecendo este homem ou esta mulher, pode falar pelo Espírito ao seu vizinho, ao seu companheiro de trabalho, da escola. Essa enfermidade, o médico desenganou. Mas olha, se você for na minha igreja, onde eu congrego, eu vou falar com o pastor, ou com a irmã, com o irmão, aquele que Deus chamou, que você viu que Deus usa ele ou ela. Vai orar, Jesus vai curar. Você vai dizer assim, espera aí, mas você também não é crente? Ele é crente, é salvo, ele crê na palavra, crê na cura. Só que Deus não chamou ele ou ela e vocacionou para curar. Mas ela confia nessa pessoa. Lembra que aquela moça, aquela jovem, ela cria no poder da cura. Tinha certeza que o homem que estava lá em Samaria, o profeta Eliseu, era um homem de Deus. Não era um brincador ou mentiroso, não, era homem de Deus. Ela disse para a mulher do seu senhor: oxalá, minha senhora, se o meu senhor estivesse em Samaria, aonde é um homem de Deus, ele imporia as mãos sobre ele e ele seria curado dessa lepra. Imediatamente o homem avisou o rei já mandou a carta, sabe a história. Imagina só, ela é uma mulher, uma jovem escrava. Se esse homem vai lá e volta leproso, ela poderia morrer. Mas Deus não deixaria cair por terra a palavra de confiança que aquela jovem lançou na casa daqueles incrédulos. Porque ali, pela evangelização, pelo milagre na vida daquele homem, que aquela jovem transmitiu, o evangelho foi plantado. Está entendendo? Se você é um homem ou uma mulher, você crê no poder da cura, mas tem de confiar em quem está na frente pregando, porque você não pode falar para uma pessoa: vai lá, eu te levo lá, na igreja, o culto vai ser uma bênção e vou pedir oração, Jesus vai curar. Porque você não sabe se eu sou um homem honesto, se eu estou fazendo uau, estou vendendo aquilo que não tenho. Mas se você confia, sabe que eu sou um homem pequeno, falho, mas sensato, você vai dar esse testemunho. E essa alma será curada e salva, ela e mais outras pessoas. E você ganhar o galardão nos céus. Agora, se eu tenho uma vida desconcertada, eu vindo, faço um auê num púlpito, se você trazer a pessoa, eu vou orar, fazer pular, pedir dinheiro, fazer tudo, e a pessoa vai ficar doente ou vai morrer depois. Perdeu ele e a família. E você ficou sem crédito. Igreja, obreiros, pastores, vamos voltar-se para a Bíblia, boca no pó, se humilha, para nós receber o poder de Deus, tem que ser na oração, se humilhando, abrindo o coração para o Senhor. Quantos pregadores, quantos pastores, quantos crentes que não perdoam, que não ama, são mentirosos,
E esse é o único pecado que a Bíblia diz que é o filho do inimigo. Foi Satanás quem criou a mentira, e o mentiroso é filho dele. A Bíblia que diz, São João 8,44. Pastor, você está no púlpito, você prega, você é presidente, é visto, mas você mente. Você cagueta o outro. Você puxa o tapete do outro. Você tenta matar os outros. Você não é salvo. Logo, você não pode pôr as mãos sobre uma pessoa. Por quê? Que eu não vou pedir oração na igreja. Eu não confio nesses homens. É sério. Tem que ser sincero. De língua dobles, mentirosos, caluniadores, braça, dá um tapa nas costas, mas já está a sentença de matar a pessoa. O amor de Deus no coração, amor de Deus muda tudo. E quem ama a Deus e é salvo, viverá pela fé. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não é da fé, viverá por fé. Eu creio na salvação que o Senhor Jesus Cristo me concedeu. Eu creio na cura da enfermidade da alma que Ele me deu. Eu creio na cura da enfermidade da carne em mim. Eu creio na cura da enfermidade da alma do irmão e da irmã, do jovem, daquele que se humilha. E creio na cura, segundo esse evangelho, do câncer, da cegueira, da paralisia, de toda enfermidade, das lepras, segundo esta palavra. Porque disse que o evangelho da fé, de fé, em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se eu não crer no Senhor Jesus Cristo, que cura os enfermos, levanta-se os paralíticos, dá vista aos cegos, perdoa os pecados, dá um banho de misericórdia, concede os dons celestes ao homem ou à mulher, ressuscita os mortos e leva para o reino eterno. Como eu posso crer se eu não crer nesta palavra? Se eu não viver por fé? Se eu morrer hoje? Você vai falar morrer, o crente não morre. Abraão, a Bíblia diz que o crente Abraão morreu e foi sepultado. O profeta Eliseu morreu e foi sepultado. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu e foi sepultado. E ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder do Pai. Se eu hoje morrer, nada a morte pode fazer comigo. Se Deus não permitir, a morte é um serviçal de Deus. A morte não pode tocar em mim se Deus não permitir, eu sou dele. O inferno não pode me tragar se Deus não permitir. Satanás não pode me levar para o Hades. Salve se Deus me entregar para ele. Se eu vivo pela fé,
O justo viver por fé. Eu creio nesse Jesus Cristo. Por isso, minha irmã e meu irmão, aonde você estiver, na face da terra, e ouvir essa live, se você for canceroso, for lunático, depressivo, cego, paralítico, e crê no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, para libertar, para curar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ouvir e crer, no final de você ouvir todo, pedindo a Deus, eu quero a cura, creio no poder desta palavra. Não é porque o pastor Antônio está falando. Crê na palavra. Quando terminar de ouvir, você vai procurar a sua enfermidade, que não é sua, que está em você. Ela vai sair. A paralisia vai sair. O câncer vai sair. A cegueira vai sair. A incredulidade vai sair. O coração duro vai sair, vai ser colocado no coração de carne. A ira sairá e o amor entrará neste coração. A fraqueza vai embora e o poder e a fortaleza do Espírito Santo vai entrar nesta vida. Você vai levantar como a sogra de Pedro e vai servir, vai fazer o café e servir a todos. Porque a palavra de Deus é o poder de Cristo Jesus para a salvação, tanto dos judeus e os gregos, até o final da terra, para todo aquele que crê. Mas o justo é de fé em fé, e o justo viverá por fé. Crê nesse Jesus Cristo. Se você descer a sepultura hoje e demorar mais 1000 anos, para Deus 1 ano é como 1 minuto. Para vir ter o arrebatamento da igreja. Você tem certeza que você vai ser ressuscitado? Será que? Você tem dúvida porque se naquele dia da ressurreição o Senhor não tiver você? Se você tem essa dúvida, volte para Cristo e viva pela fé, dizendo: ainda que hoje eu deixe a sepultura, no dia do Senhor eu serei ressuscitado. Mas você que está enfermo, está enferma, lembra-se, se você fizer um voto com o Senhor hoje e cumprir esses votos no seu coração, antes de levantar desse leito de enfermidade, primeiro nós temos de cumprir. Como eu cumpri se eu estou deitado? Coração sincero. Quando você clama ao Senhor, Deus sabe o seu coração. Pastor, a Bíblia não nos fala isso. Sim. Ezequias recebeu a palavra de Deus por intermédio do profeta Isaías. Ezequias coloca sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele estava no leito. A Bíblia diz que ele nem levantou, ele virou-se para o canto da parede e com o coração puro, ele clamou ao Senhor.
E o Senhor ouviu o clamor. O profeta entregou a palavra de Deus e foi embora. Porque o profeta de Deus não vai levar a palavra e ficar para comer um churrasco. O profeta foi fazer a vontade de Deus e voltou para fazer a vontade de Deus onde ele estava. Quando o profeta não tinha saído fora do palácio ainda, veio a palavra do Senhor para o profeta: volta e fala para Ezequias que eu curarei e acrescentarei 15 anos de vida para ele. Amados, o profeta voltou. Você vai dizer: mas eu posso fazer prova? Pode. Ezequias falou para o profeta: que sinal há que eu serei curado? O profeta disse: diga, você quer que adiante 3 graus? Quantos graus o sol? Ou retrasa? Ele disse: é fácil que vai adiante o grau, porque o sol está andando. Mas eu quero que atrase para mim ver. E foi atrasado os graus do sol. E disse para ele: agora, daqui 3 dias subirás. Faça uma pasta de figo, coloca na ferida, e ele foi restaurado. Se você está no leito de enfermidade e não se envergonha deste evangelho, não é só para pregar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou começar a falar uma coisa seríssima. Aqui não está dizendo poder de Deus para a salvação aqueles que ouvirem essa palavra. É aquele que crê no poder da cura, porque a salvação é cura, é ajuda, é libertação. Você crê no evangelho que você prega. Você crê no poder de Deus que você prega. Se você estiver canceroso, você vai pregar o evangelho que Jesus Cristo cura o canceroso. Se você tiver lunático, tiver depressivo, você vai pregar este evangelho. Amados e queridos irmãos, a depressão é diabólica. O crente não é para sofrer a depressão, porque o Senhor Jesus Cristo é o poder. A palavra de Deus é poder para a salvação, para a libertação. Ser salvo é ser liberto, ser salvo é ser curado, ser salvo é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é pular. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é preparar a mensagem. Ser cheio do Espírito Santo não é chamar a igreja para vir à frente. Ser cheio do Espírito Santo é receber as revelações do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que Ele o quer revelar. Meus amados e queridos irmãos, esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ser cheio do Espírito Santo é amar como Jesus Cristo amou. Sabe por que Jesus Cristo fazia e era chamado até de demônio?
porque ele curava os enfermos. Quantos homens e quantas mulheres que buscou na oração o dom da profecia, mas quando o pastor fala no altar contra a profecia, o altar concorda com o pastor, está pecando junto com o pastor. E você que recebeu o poder de Deus para profetizar, terá revelações divinas que Deus te concedeu. Enterra este talento, porque um pastor falou no altar, esse pastor come as lãs e as gorduras das ovelhas. E Deus te chamou para cuidar das fracas, das doentes. Se Deus te concedeu o dom da cura, ainda que a igreja te exclua, porque mataram o dono da vida, mas ele fez a cura, a libertação em todos os dias que ele estava na terra. Nos concedeu o mesmo Espírito. Se Deus te deu o dom da revelação, esse dom você não compra no ministério, na faculdade. Os dons provêm de Deus. Esses dons é para o benefício da obra de Deus na face da terra. Porque Jesus Cristo disse: se não ver prodígios e milagres, de maneira alguma acreditarão. Amados e queridos irmãos, se o mundo não ver o ministério de Deus, a cura das enfermidades, cura daqueles que estão enganados pela medicina, não crê nesse poder. Como você vai pregar o evangelho se você não crê no poder de Deus? Amados, Deus, quando ele fala, ele não diz: eu vou ver mais aquilo que é lógico. Não, Deus determina aquilo que é loucura para os homens, loucura para esse mundo, para a glória dele. Se você de coração fizer um voto com o Senhor, se você está enfermo com qualquer tipo de enfermidade, a sua mente, seu pensamento está colocando essa enfermidade acima de qualquer coisa, eu quero te pedir nesta manhã que você tire essa enfermidade e coloque Jesus Cristo acima dessa enfermidade. Faça um voto com o Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me curar dessa enfermidade, me tirar deste leito e perdoar os meus pecados, me santificar, me purificar de todo mal que eu tenho feito e me conceder a graça do Espírito Santo, eu voltarei a pregar um evangelho que salva, um evangelho que liberta. Evangelizarei o pobre, o andarilho, o prostituto, o adulto, o afeminado. E direi para o mundo: os mentirosos ficarão de fora, os adultos ficarão de fora, os afeminados ficarão de fora. Todo tipo de mentira. Avarentos, presunçosos, mas todos esses se que eu falei, se voltasse para Cristo e aceitar a Jesus Cristo, serão perdoados. Os vossos pecados serão lançados para trás. Serão salvos. Sendo salvo, você está liberto da prostituição.
do homossexualismo, da droga, da mentira, do câncer, da AIDS, da paralisia, da cegueira, de todo o mal, e terá vida eterna. Senhor, eu pregarei esta palavra. Se você fizer esse contato com o Senhor de coração, eu te garanto que Jesus Cristo vai te tirar do leito da enfermidade, da cegueira, da paralisia, câncer, qualquer enfermidade, e vai te levantar e pôr em pé. Mas lembre de uma coisa, perdoa agora as pessoas que você tem raiva, tem mágoa, e peça perdão a Deus de coração. Tudo que você fez de errado para com as pessoas. E se Deus determinar que você vai pedir perdão, as pessoas vá. Humilha-se e Deus vai te exaltar. E verás o mundo de Cristo Jesus é uma bênção na sua vida. Te usa como canal de bênção. Nunca escreva: eu fiz, eu curei, eu expulsei. Glorifique o nome do Senhor. Atribui à pessoa que foi curado a fé desta pessoa que salvou. E você mesmo, eu, glorificamos o Pai, porque sendo pó e cinza, Deus atentou para a minha pessoa, para a tua pessoa. É um clamor que eu faço aos pregadores, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisa glorificar o nome do Senhor Jesus na terra. O mundo jaz o maligno, mas a igreja sendo preparada pelo Espírito Santo. Tira a vaidade da sua vida, você é uma princesa do Senhor. É a noiva do Cordeiro, o homem e a mulher. Ore por esta nação, ore pela política deste mundo, desse ano. Ore pela igreja, ore pelos pastores e obreiros, ore por este mundo que jaz o maligno, ore pelos ladrões, prostitutas, adultos e afeminados, macumbeiros e macumbados, porque Satanás quer levar esse povo para o inferno, mas o Senhor Jesus Cristo quer levar para a glória. Que Deus abençoe a igreja. E ore por mim, que eu sou o menor do rebanho do Senhor. E sou carente das vossas orações. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.